gravar aqui, gravando. Bom, meninas, Ana Cláudia Queiroz, minha amiga, minha irmã de muitos anos. Quantos anos, Aninha, que a gente se conhece? Você está sem o microfone. Desde 92, 90 talvez, 1990, Isso. 92. Então, nós somos da mesma cidade, mas nós frequentávamos igrejas diferentes na nossa adolescência e idade adulta, início da idade adulta, mas em 90, então, né? Nós começamos a trabalhar juntas na cultura inglesa e a gente começou a ter mais proximidade. Então, a Aninha é casada com o meu médico, meu obstetra, que trouxe à luz os meus 3 meninos. E eles têm 3 filhos, Davi, o Samuel e a Rebeca. Davi está com que idade? 23. Uau! 23, 21 e 19? 19. Uau! Então, são 3 lindas filhos que estão todos envolvidos na obra do Senhor. Eles são muito ativos numa igreja maravilhosa lá na nossa cidade, em Niterói, a Igreja Presbiteriana de Betânia. Ana Cláudia é professora da escola dominical, continua professora da cultura inglesa. Essa daí, pensem numa mulher multitasker, minha amiga Ana Cláudia. Não sei como é que ela dá conta de tanta coisa. Todas as mulheres são, com certeza. Mas glória a Deus por isso, né? O Senhor tem te dado saúde e muita vontade de estar servindo Ele, né? Onde você está, né, Aninha? Não só no seu trabalho secular, mas na obra dele, na casa dele. E Deus tem te usado muito para honra e glória do nome dele. Então, a ideia foi a seguinte: a gente está tendo assim um break dos nossos estudos e a gente está tendo guest speakers. E hoje temos a Ana Cláudia que vai estar falando para a gente de uma palavra que eu já tinha ouvido. Eu falei, nossa, que palavra boa que você dividiu com o seu grupo do Brasil, não foi, Aninha? Foi na live dos pastores da igreja. Um dos pastores estava de folga, eles pediram para eu falar. Então, mas não era só eu, não. Eles pedem outras pessoas também. Quando o pastor tira folga, alguém é chamado. Foi uma palavra assim que edificou muito a minha vida, falou muito o meu coração. Eu falei, você não quer compartilhar com a gente, com as irmãs do grupo? E ela na mesma hora, mas você acha que eu estou preparada? Eu falei, eu acho que você está. E então ela aceitou com muito carinho o convite. Eu quero te agradecer por isso, Aninha. Tá bom? Muito bom ter você aqui com a gente. Ela está falando direto de Niterói, no Rio de Janeiro, cidade muito bonita que vocês um dia podem conhecer. Com a palavra, querida. Gente, obrigada, Vânia. Vocês estão ouvindo direitinho? Sim. Então, Vânia, a gente se conheceu e Vânia tem um ministério que poucas pessoas têm, de unir pessoas e casamentos. Ela que foi que me apresentou o médico dela, falou, Ana, você precisa conhecer meu médico, ele está solteiro, ele é uma bênção, um homem sério, um homem cristão. Aí marcou um jantar, lá tinha um jantar da Donep, fomos todos, e eu conheci o meu marido através de Vânia, e ela e Marcos foram nossos padrinhos de casamento. Que legal. Nossa história. Então, gente, essa palavra, ela é baseada no livro. Você pegou o livro aí, Vânia, para mostrar para o pessoal? Me dá esse livro aqui, por favor. Eu li esse livro, eu era solteira ainda. Um livro do Lloyd John Ogilvy, The Bush is Still Burning, A Sarça Ainda Arde, o título em português. Vânia conseguiu comprar na Amazon, eu consegui comprar aqui no Brasil num sebo virtual, porque é muito difícil de você conseguir. Os livros do Lloyd John Ogilvy são muito bons. Ele tem o Senhor do Impossível também, que ele vai analisando as vidas de Moisés, Abraão, Moisés, e vai embora, José. E eu li esses livros numa época que eu não tinha nem tanta maturidade, tanta experiência como eu tenho hoje, né? Mais velha, com filhos, casada. E assim, eu lembro do impacto que esses livros do Lloyd John tiveram na minha vida.
E esse livro, especificamente, da Sarça Ainda Arde, The Bush is Still Burning, é um livro que fala sobre o Evangelho de João. Na verdade, ele mostra, ele ressalta que João, dentro do Evangelho dele, ele faz diversas asseverações sobre o que Jesus dizia de si mesmo. E é tão interessante que Mateus não faz isso, Marcos não faz, e Lucas não faz. E João não foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? E ele deu assim, ele tem uma perspectiva muito diferente da vida de Jesus, dos discursos de Jesus. E um desses pontos interessantes é essa questão de que Jesus fala assim, eu sou. Várias vezes, a gente lendo, talvez você lendo o Evangelho de João, você passe despercebido o fato de João usar várias vezes isso. E o Lloyd Jones, ele viu isso. Ele escreve um livro sobre isso, né? Eu sou, eu sou, eu sou. E assim, eu desafio vocês a lerem o Evangelho de João e procurarem sublinhar. Eu gosto muito de cores, né? A gente que é professor gosta muito de sublinhar, não só sublinhar, mas usar cores diferentes. Porque as cores diferentes, elas nos trazem atenção a aspectos diferentes. Aí você usa o verde para várias coisas parecidas, né? Vermelho, tudo que fala de Jesus, até no Velho Testamento, eu sublinho em vermelho, lápis de cor. E vou assim. E eu fiz isso no livro de João. Eu sublinhei nessa Bíblia Nova aqui, né, que de vez em quando eu troco de Bíblia. Nessa Bíblia Nova eu sublinhei. Eu sou, eu sou, eu sou. Um verde assim diferente. E aí você vê como João teve essa visão. E aí, o livro do Lloyd Jones, ele fala sobre essa questão. Qual é a sua necessidade? E aí eu pergunto para vocês também nessa noite. Qual é a maior necessidade de vocês? Qual é a maior necessidade da vida de vocês? Ou das pessoas que nos cercam, né? Que eu creio que esteja falando com pessoas muito maduras, que têm necessidade sim, né? Não é o fato da gente ter Jesus e termos o selo, o batismo no Espírito Santo, a unção de Deus, que nos faz pessoas sem necessidades, né? Nós temos. E aí eu fiz uma lista aqui de coisas, né? Das necessidades do ser humano. E vamos falar assim especificamente de nós mulheres, né? Já que a gente está com mulheres. Qual é a nossa necessidade? É paz. Tem gente que fala, minha vida é um inferno, eu não tenho sossego, é sempre uma confusão na minha casa. Isso não é de Deus, não é de Deus. Não tem que ser assim e não é para ser assim. Outras pessoas dizem, eu preciso de alegria, uma tristeza profunda. A gente está numa época de muita depressão. As pessoas têm tido depressão. Aqui em Niterói, de vez em quando tem suicídio. Essa semana teve um suicídio de um enfermeiro. A mãe dele teve Covid, faleceu e ele se suicidou. E as pessoas próximas falaram, ele só pode ter se suicidado porque estava com a culpa provável de ter levado o vírus para dentro de casa. Uma pessoa, um enfermeiro, né, lidando com pessoas, se sentiu culpado. Então, a gente está vivendo uma época de muita depressão, muito suicídio de jovens, de adolescentes. Minha irmã, ela ficou 4 anos em Ribeirão Preto. Não sei se tem alguém aqui de Ribeirão Preto, uma cidade muito boa, e ela voltou com os filhos. O marido continua trabalhando lá, vem aos fins de semana e tal. Está, inclusive, em casa, graças a Deus, aqui com ela, por conta disso tudo, né? Trabalhando de casa. Mas Ribeirão Preto é uma cidade que tem muito suicídio de jovens. Ela foi para lá, ela trabalhou nas escolas, e ela... Quanto tempo que eu tenho, Vânia, assim... Para a gente ter, senão eu vou ficar falando aqui, falando. Vocês terminam geralmente que horas? 9h30, 8h30 da noite de vocês? De 7h30 às 8h30. Quanto tempo, Lu, que você acha? Meia hora, 40 minutos. Isso, meia hora, 40 minutos. E, Vânia, aproveitando então, vamos deixar todas no mudo. A Vânia não está no mudo e o seu também não. Não, aqui eu entrei aqui, tá. E a Ana Cláudia está na tela grande para todo mundo? Tá gravando na tela grande? Eu acho que eu estou bem grande. Eu acho que eu estou bem. Para mim está bem grande, Senão eu vou ficar com uma cara desse tamanho. Mas vamos lá. Ribeirão Preto, né?
Minha irmã passou 4 anos lá e ela acabou dando aula lá, é professora também. E ela disse que havia muito suicídio nas escolas. Inclusive, depois que ela voltou, esse ano, não, o ano passado, o final do ano passado, do final do ano passado para esse ano, há uma torre lá de energia de celular, e os jovens, do lado de um shopping, os jovens subindo e se suicidando de lá, deixavam os calçados lá embaixo, subiam e pulavam. E aí o que a igreja lá fez de Ribeirão Preto? Se uniu, os jovens, tem um vídeo maravilhoso, não sei se vocês conseguem no YouTube colocar Ribeirão Preto, jovens fazem manifestação, saiu até em jornal local. As igrejas se uniram e fizeram um culto lá, pedindo ao Senhor que quebrasse aquilo, no nome de Jesus, para que os jovens não se suicidassem mais. E depois disso, ela, como continua lá nos grupos das igrejas de lá, da igreja dela de lá, ela disse que não soube mais assim de um suicídio naquele lugar, mas muito bonita a manifestação dos jovens ali. Então, voltando a essa questão, né? Depressão, cada vez mais cedo, jovens perdidos, sem direção. Essa é uma necessidade das pessoas de direção de vida. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Tudo isso é o que temos, né? No início desse ano, nós começamos na nossa igreja uma classe, eu sou professora dessa classe de defesa da fé. E a gente está falando sobre isso, né? Abordando essa parte filosófica, inclusive científica, da palavra de Deus, das coisas de Deus. Por quê? Porque o jovem precisa de respostas, né? Senão eles veem a gente como um bando de fanáticos sem fundamento nenhum. Nós temos muito fundamento. Precisamos de perdão. Além de precisar perdoar, tem pessoas que não se sentem perdoadas. Anos e anos e anos vão se passando, né? As pessoas que cometem aborto, eu vejo muito isso. Já conversei com algumas pessoas que fizeram aborto, é muito triste. A pessoa carrega essa culpa durante décadas. Então, o perdão, a necessidade de perdão, cura nos relacionamentos, cura dentro de casa. A gente sabe que lidar com o marido, com o filho, não é fácil. Não é fácil. O maior desafio está dentro da nossa casa. Então, a gente precisa dessa cura, precisa dessa aturar uns aos outros, né? A Bíblia fala sobre isso, suportai-vos, né? Aturai-vos seria uma palavra assim mais de hoje, né? Levar o fardo um do outro. E tá difícil. Essas novas gerações têm tido muita dificuldade com isso, não conseguem carregar os seus próprios, né? Então aí, pensando nessa perspectiva da nossa necessidade, das nossas maiores necessidades, é que o Lloyd John aborda os eu sou de Jesus nesse livro, da Sarça Ainda Arde. E ele dá a palavra no grego, que a gente sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Grego koiné, que era o grego que Jesus falava. E ele mostra que essa eu sou que Jesus diz em vários momentos, a gente lembra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Só para dar um exemplo, desse eu não vou falar. Ele diz que esse eu sou é ego eimi, que é o eu sou no grego. E esse ego eimi tem uma implicação fortíssima, pesadíssima, abrangedora demais da natureza de Jesus e de tudo que ele é. Em suma, o que a gente precisa lembrar, e assim o foco da nossa meditação nessa noite, da nossa reflexão é: Jesus é a resposta para as nossas necessidades. Mas, na verdade, nós precisamos do pão de cada dia, mas se nós tivermos o pão da vida, a gente vai ter. A gente precisa de direção, Jesus é a direção. A gente precisa de cura, Jesus é a cura. Ele é tudo. Tem um livro bem interessante, Nossa Suficiência em Cristo. Jesus é suficiente. Nossa suficiência em Cristo. Jesus, acho que é do Piper. Jesus é suficiente. A gente não precisa de mais nada. Então, vamos lá, para a gente não se alongar muito. A primeira declaração de Jesus, ego eimi, é naquela conversa que a gente conhece muito, que é com a mulher de Samaria, né?
Jesus estava indo da Judéia para Galiléia. Judéia fica ao sul, Galiléia ao norte. Ele está subindo e ele propositadamente decide passar por Samaria, que era um lugar que eles não passavam assim. Os judeus não passavam por ali. Ele decide passar por dentro de Samaria só para se encontrar com essa mulher. Isso é que é interessante, né? Como Jesus muda a rota, Jesus move céus e terra para resgatar uma vida. E a gente vê depois que não foi só ela, né? Foram outras pessoas também que foram alcançadas. E outra coisa, lá em Atos, quando a gente vê Filipe indo lá em Samaria, e há um avivamento no meio dos samaritanos, claro que aquele avivamento foi em consequência dessa situação aqui, já é fruto dessa situação aqui, dessa mulher de Samaria. Então, vamos lá. Jesus vai, para no poço, os discípulos vão ao centro da cidade, vão ao mercado comprar coisas para comer, ele fica ali do lado do poço. Vocês conhecem a história. Ela chega. Eu só queria chamar a atenção de vocês para algumas frases de Jesus. O passo a passo, a gente que é professor fala muito passo a passo, step by step. O step by step de Jesus com ela, que João captou e escreveu depois, né, logicamente. Ele não estava ali. A mulher chegou e Jesus fala assim, dá-me de beber. Ele provoca uma situação. Muitas vezes a gente, até na nossa vida evangelística, a gente não sabe provocar situações. A gente não sabe provocar um step by step com a pessoa. A gente vai logo de cara com algumas coisas. Jesus, vocês vão perceber que Jesus cria ali naquela mulher uma necessidade do próprio Jesus, que ela mesma não percebia que tinha. Olha que coisa linda. Mas vamos lá. E aí ela diz, como é que o senhor é judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana? Aí ele vai, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, você me pediria e eu daria a água da vida. Jesus dá mais um passo. Olha só, ela não tinha nada a ver com Deus ali, Jesus já mete Deus. Daí ele continua. Aí ela começa a falar do poço, de Jacó. Aí Jesus já joga outra semente. Quem beber dessa água tornará a ter sede, mas a água que eu tenho, a pessoa nunca mais vai ter sede. Aí o que ela diz? Senhor, dá-me dessa água, eu quero, eu quero. Jesus criou ali uma conversa que gerou nela esse desejo, eu quero isso, eu quero isso. Aí entra naquela história do marido e tal e tal. Só sei que no final ela puxa a conversa para um lado que Jesus não queria. Ela começa a falar, vocês judeus falam que tem que adorar lá em Jerusalém, a gente adora aqui. Jesus não deixa que a conversa vá para o lado da religião, porque ali era uma questão religiosa. Jesus corta isso e aí diz, olha só, mulher, a hora vem que nem aqui, nem ali, que se adora ao Senhor, Deus é espírito, os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Aí Jesus provoca nela uma outra, ele instiga nela. Bem, olha só, quando Cristo vier, ele vai nos anunciar todas as coisas. Aí ele diz, quando Cristo vier, eu sou. Eu que falo com você. Olha que coisa linda. Jesus chegou no ponto que ele queria. Eu fico impressionada porque muitos judeus, eles queriam arrancar de Jesus essa declaração de que ele era o Cristo. E ele não disse. Agora, com essa mulher, ele diz, eu sou. Eu que falo com você. Esse é o primeiro ego eimi. Aquela mulher precisava era de Jesus. E é disso que nós precisamos. A gente tem muitas necessidades, a gente tem muitas demandas no nosso dia a dia, muitos desafios financeiros. A gente está vivendo uma época de muito desafio financeiro. Não sei como é que está aí na Flórida, mas aqui no Brasil, lojas fechando, negócios, pessoas vendendo tudo que tem, muito desemprego. Essas pessoas precisam sim de dinheiro, precisam pagar as contas, mas elas precisam muito mais de Jesus. E Jesus vai direto, certeiro na necessidade dela. Você precisa de mim. Você precisa de mim. Esse foi o primeiro. Aí a gente vai para o segundo.
que é João 6,16. Já tinha havido ali a multiplicação dos pães e peixes, vocês lembram muito bem. Jesus coloca os discípulos no barco, eles foram para o mar da Galileia, e daí Jesus não foi com eles. De repente, lá para 10 horas da noite, Mateus diz, o vento estava contrário, o mar estava agitado, o barco estava açoitado. Aqui em João não dá todos esses detalhes, mas Mateus dá. O barco açoitado, 10 horas da noite, vento contrário, e eles morrendo de medo, porque eles pensaram, gente, algumas de vocês já devem ter ido lá em Israel, mas esse Mar da Galileia, que é um lago imenso, né, é a coisa mais calma do mundo. E no outro dia alguém postou um vídeo de exatamente isso aqui que estava acontecendo lá, um negócio, uma tempestade, as ondas batendo. Aí você diz, gente, como é que você consegue imaginar nesse lugar essa cena? Mas existe porque eu vi agora, há pouco tempo isso acontecendo lá. E Jesus vai andando sobre o mar, se encontrar com eles. Quando eles vêm, ficam mais atemorizados ainda, possuídos de temor. E Jesus diz, sou eu, ego eimi. Não temam, não tenham medo. E aqui a gente vê uma segunda necessidade que a gente tem, é de perder o medo, é de confiar. Eu sei que a gente tem medo, eu tenho meus medos, vocês também têm. Não é que a gente tenha medo da morte, tenha medo de alguma coisa acontecer, mas a gente tem alguns medos, né? Medo de alguma coisa acontecer com o filho, com o marido, medo de alguma derrota, medo da falta de alguma coisa, solidão. Nós temos os nossos temores, né? Eu lembro de Davi, a gente lendo os salmos de Davi, Davi fala o tempo todo de temor, ele fala muito em confiança em Deus, mas em alguns salmos ele diz, eu estou apavorado, e a gente se sente assim, E Jesus, ele é aquele que responde a essa nossa necessidade. Não tenham medo, sou eu, ego eimi. Jesus é aquele que vem no meio dos nossos temores. Salmo 34 diz, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O tempo todo a Bíblia diz, confiem no Senhor, confiem de todo o coração. E eu quero desafiar vocês, e a mim também, ao meu próprio coração, a confiarmos no Senhor o tempo todo. Vem o temor, vem o medo? Sim, vem, né? Porque às vezes o mar fica agitado pra caramba. As ondas vêm muito altas, mas Jesus é suficiente para nos livrar de todos os nossos temores. Vamos para o terceiro, que eu separei, porque são vários, né? João 6:22. Eles chegam do outro lado do mar. Lembra que Jesus tinha feito a multiplicação dos pães e peixes. Eles saem de cena a noite toda, chegam do outro lado. De manhã, quando eles chegam do outro lado, na outra margem, estava o povão todo lá esperando. E aí eles começam ali uma discussão com Jesus. Como é que o senhor chegou aqui, mestre? Quando o senhor chegou, estamos lá em João 6, né? João 6, a partir do versículo 22. E surgiu ali uma conversa sobre pão. Jesus falou, vocês não estão me procurando porque vocês me querem. Vocês querem o pão, vocês comeram o pão. E vocês estão aqui por causa disso. E aí, eles começam a falar do maná, nossos pais, porque o negócio deles era Moisés, né? Eles achavam que Moisés era tudo. Nossos pais, Moisés deu maná para a gente, tinha pão, né? Como se eles estivessem lá no tempo de Moisés, seriam os primeiros a fazer todas aquelas murmurações e reclamações. E aí ele diz, nossos pais comeram maná. Aí Jesus falou, olha só, os pais de vocês comeram maná, que bom, maravilhoso. Mas o verdadeiro pão é o que o Pai dá, é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí a gente vê novamente Jesus fazendo a mesma provocação. E eu vejo assim nessa noite que a gente pode adotar esses métodos de Jesus, quando a gente está abordando pessoas, levando pessoas a Jesus, gerar uma curiosidade, gerar essa conscientização, esse entendimento de que a pessoa precisa daquilo, né? Porque muitas vezes a gente fala, Jesus te ama, a pessoa, tá bom,
valeu. Mas não está nem aí, né? Mas a pessoa precisa entender que ela precisa de Jesus. Aí, quando Jesus fala isso, o verdadeiro pão, o pão de Deus, é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí eles disseram, verso 34, Senhor, dá-nos desse pão. Igualzinho a mulher que falou lá, dá dessa água. Senhor, dá-nos desse pão. E aí Jesus fala, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Olha que coisa linda. Jesus falou, eu sou o pão. E aí, a necessidade é essa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente não pode reclamar. O Senhor tem sido fiel, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu falo para o Senhor, eu não quero jamais ser igual àqueles israelitas, aqueles hebreus que ficaram 40 anos no deserto vendo um milagre atrás do outro, com o coração endurecido, com o coração não temente a Deus, pessoas reclamonas, murmuradoras, sem agradecimento, sem gratidão no coração, sem reconhecimento. Eu não quero isso, eu não quero, e o Senhor não quer. Eu sou o pão da vida. Senhor, eu tenho muitas necessidades, mas o Senhor supre todas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente não precisa ter necessidade de nada. Em geral, o básico o Senhor tem nos dado, é ou não é? Ele prometeu isso. Ele prometeu isso lá no Sermão do Monte. Vocês têm o pão, Deus vai deixar, se Ele veste a erva do campo, quanto mais vocês, pessoas criadas à imagem e semelhança do Pai, Ele não vai cuidar. E olha, gente, eu digo uma coisa para vocês, tudo aquilo que a gente afirma e declara, a gente vai ser provado. Quando a gente crê em algo, realmente, a gente vai ser provado naquilo. Mas vamos ser aprovados também, né? O quarto eu sou de Jesus está lá em João 8,12. Vou apressar aqui mais um pouquinho, gente. João 8,12 que diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, diz o Salmo 17. O Salmo 18 diz, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Aqui eu creio que quando a gente fala de luz, a gente fala de várias coisas. Em primeiro lugar, direção, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus nos direciona, vai iluminando o caminho para a gente andar na direção certa. É um ponto. Outro ponto que eu vejo dessa luz é que quando a luz de Jesus entra na nossa casa, entra na nossa vida, na nossa alma, vai tirando a podridão, vai expondo as coisas que nós somos, que nós temos ali, que precisamos largar, deixar de lado. O Senhor está chamando uma geração à maturidade, em direção à maturidade. Chega de pessoas imaturas, chega de mulheres imaturas, mulheres que não sabem lidar com as coisas mínimas, que são totalmente sensíveis no sentido negativo, né? Tudo me aborrece, tudo me toca. Nós somos chamados à maturidade. E eu creio que essa luz, ela quando entra na nossa vida, quando entra no nosso coração, ela começa a expor coisas e ao mesmo tempo que expõe e a gente vai vendo, vai reconhecendo, o Senhor vai curando. Há coisas em nós, na minha vida, na vida da Patrícia, da Daniele, da Lúcia, na vida de cada uma que o Senhor precisa ainda tratar. Na verdade, gente, é um processo. Até a hora da morte, o Senhor está lidando com a gente. Está tratando. Quando a gente olha assim para uma pessoa e diz assim, nossa, que pessoa madura, que bênção, não sabe a obra que o Senhor já fez nessa pessoa, né? Eu lembro de mim, né? Eu era uma criança, uma adolescente não, porque eu já era convertida, mas eu era uma criança muito difícil. Minha mãe fala, uma colérica terrível. E eu olho para mim hoje, eu falo, gente, eu não consigo mais me reconhecer naquela pessoa que eu era. Por quê? São anos e anos de oração, de clamor, de submissão a Deus, de joelho no chão, dizendo, Senhor, anula a minha carne. Como diz Paulo, eu esmurro a minha carne, eu esmurro
né? Não é fazer flagelo, como as pessoas fazem, né, nessa sociedade. Não é se flagelar, não é uma coisa física, o anular o velho homem até o momento que você não se reconhece mais. Não sou mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou a mesma mulher. Eu não sou aquela pessoa que se irrita com facilidade, mandona, autoritária. Eu sou uma pessoa regida, guiada pelo Espírito Santo por Jesus. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. A quinta declaração é: eu sou o bom pastor. Lá em João 10, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aí a gente, logicamente, lembra de novo do Salmo 23, né? O bom pastor cuida das ovelhas, ele dá a vida pelas ovelhas. A gente lembra que ele nos leva a águas de descanso, refrigera a alma, ele é a nossa justiça. Ele tem a vara para nos disciplinar, ele tem o cajado que nos resgata lá do abismo, da possibilidade de queda, e unge a nossa cabeça com óleo. Eu gosto muito daquela imagem, vocês já devem ter recebido um WhatsApp da imagem do óleo na cabecinha da ovelha, né, cobrindo. Aquilo ali tem um objetivo. O óleo, ele vinha com ervas para espantar os parasitas. Os parasitas que vêm sobre nós, contra a nossa vida, são os demônios, são os nossos inimigos. São demônios, uma cabeça ungida pelo óleo do Espírito Santo, da unção de Deus. Ela está preparada, ela está com o capacete do Senhor, ela está ungida. As coisas não vão entrar, o diabo vai ter resistência. Aqui não entra, não vai fazer ninho na minha cabeça, porque eu estou cheia da unção, do óleo do Senhor. Que o Senhor derrame óleo sobre as nossas cabeças nessa noite, sobre a cabeça das minhas irmãs, sobre a minha também. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, elas ouvem a minha voz. O sexto, são 7 só. O sexto é: eu sou a videira verdadeira, ego eimi. Ego eimi, João 15:1. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o lavrador, a gente canta aquela música antiga, né? Eu sou a videira verdadeira. Videira fala de uva, fala de vinho. E o vinho na Bíblia significa alegria. É o vinho que tem nas festas, né? Jesus fez aquele milagre da transformação da água em vinho. No Salmo 104:15. Salmo 104:15 fala do trigo que nos dá força e do vinho que nos alegra. O que Jesus está querendo dizer? Eu sou a alegria de vocês. Você pode ter tristezas, ter fontes de tristeza no dia a dia, numa fase da vida, mas Jesus é a verdadeira alegria. A paz que o mundo dá é bem diferente da paz do Senhor. É uma alegria profunda, é uma coisa profunda, que está além de sorrisos, de brincadeirinhas. É uma coisa profunda demais. Pessoas cheias do Espírito Santo, que encontram em Jesus a sua suficiência, são pessoas alegres. São pessoas alegres. Outro Salmo 45:7 diz: o Senhor te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Olha que lindo. Jesus era uma pessoa alegre. Eu detesto aquele filme do Spielberg que mostra Jesus triste, aquela cara sofrida. Oh, né? Eu não vejo Jesus assim. Também não vejo Jesus alegrinho, né? Oi, tudo bem, gente? Estou aqui, cheguei. Não, Jesus, um homem equilibrado, com uma alegria profunda. As crianças queriam estar perto de Jesus. Se as crianças queriam estar... A criança gosta de gente boa, né? De gente alegre. Então, Jesus é a nossa alegria. Ego eimi. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a alegria de vocês. E a última é lá em Lázaro, que a gente sabe, João 11, que é, voltando um pouquinho atrás, eu quis deixar essa parte para o final, porque fala sobre a morte e a vida. Lá em João 11:25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ego eimi. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele estava diante da morte de um amigo. Lázaro era amigo de Jesus. Eu sempre digo, se eu pudesse ter vivido na época de Jesus, eu queria estar nessa família. Gente, Jesus tinha muita intimidade com esses irmãos. Tinha muita intimidade. Primeiro que ele passava ali, ele dormia ali, ele comia ali, ele conversava com elas, com Marta, com Maria,
né? Ele tinha intimidade com aquela família, tinha intimidade com elas. Eles eram amigos, amigos. Imagina você, a sua família, ser amiga do Deus Todo-Poderoso, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Filho de Deus, ter prazer em estar dentro da sua casa. Olha que coisa maravilhosa. E era o que acontecia. E Lázaro morre, a gente conhece a história, Jesus espera 4 dias, vai lá, né? E quando chega lá, Jesus ressuscita, e aí a gente vê que a morte não tem a palavra final. Há muitas pessoas passando por situações de morte, a gente tem perdido muitas pessoas aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, aí nos Estados Unidos também, os índices estão altíssimos, pessoas que poderiam estar vivas, algumas que já tinham comorbidades, já tinham doenças, né? E assim, a Covid veio para derrubar mesmo, outras não, outras não. Mas uma coisa é certa, se creres, verás a glória de Deus. Jesus, ele morreu para vencer a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? O apóstolo Paulo fala. Onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus morreu para matar a morte. Jesus morreu para sentenciar a morte à extinção. E um dia, lá no Apocalipse, tem um grande lenço. Dizia que o pastor Fanini foi o pastor que me batizou da minha infância, na Igreja Batista. Ele dizia, no Apocalipse, Deus tem um lenço gigante, que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lázaro morreu e ressuscitou, mas ele morreu de novo. Ele passou pela morte 2 vezes, porque ele morreu. Chegou a hora dele, ele foi, vai chegar a nossa hora, e nós vamos perder queridos, nós não sabemos do futuro, não sabemos de tudo que a gente vai passar, das aflições, mas uma coisa é certa, nós temos a esperança, porque isso tem um fim. Jesus é a ressurreição e a vida. E aí a gente termina porque há outros. Eu e o Pai somos um, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer Jesus falando na morte dele, creias que eu sou, até Jesus falando da morte de João, prestem atenção no que eu vou dizer, eu vou passar pela morte, eu vou ser crucificado, mas vou ressuscitar, lembrem-se disso, eu sou. Então esse eu sou, ele tem um significado muito, muito maior. Não é só simplesmente I am, né, do inglês, eu sou do português, je suis do francês. É um eu sou carregado de significado, de poder, de unção, de tudo aquilo que a gente precisa. Era isso que eu queria deixar com vocês, minhas irmãs. Quem puder ler o livro da Sarsa Indard, vocês vão ler chorando, rindo. E leiam o livro de João, né? Vão marcando lá, colorido, para vocês poderem ter isso. E que o Senhor supra todas as nossas necessidades. Não precisamos andar ansiosos. É uma das palavras que eu mais recebo de Deus. Né? Que a gente, que a mulher, quer ver as coisas resolvidas, quer ver os filhos fazendo aquilo que a gente pensa que eles devem fazer, quer os maridos mansinhos e calmos e boizinhos, né? Quer que tudo, os netinhos também. Mas podemos confiar, podemos confiar. Confiem em mim, diz o Senhor. Eu posso falar assim com muita tranquilidade essa palavra. Confiem em mim, diz o Senhor. Confiem em mim que eu sou e eu supro todas as necessidades de vocês. Amém, gente? Podemos abrir os microfones. Eu vou parar de gravar aqui agora para a gente conversar.